Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Clamor por ética na política já levou multidão às ruas em passado recente e nos tempos atuais. Conquistou mais de 1 milhão de assinaturas em manifesto na internet pela lisura no trato da coisa pública. A quantas anda o compromisso moral de políticos e os seus partidos com interesse público é o tema da nossa entrevista de hoje, com o jornalista Eugênio Butti, professor de jornalismo da ECA, da USP. E Eugênio Butti foi presidente da Radiobras no primeiro mandato do presidente Lula. Eu lembro, ele é colunista do jornal Estado de São Paulo e também da revista Época, e eu sou sua leitora. Obrigado. Muito obrigada, professor Eugênio Butti, por estar conosco. Eu quero começar exatamente sobre o despertar do questionamento sobre a ética na política com fatos atuais. A eleição de Renan Calheiros e de Henrique Alves, né, para presidir as duas casas do Congresso, pessoas que são alvo de denúncias graves, quase fichas sujas, se nós considerarmos, né, que eles ainda são passíveis de julgamento. Mas o que é isto? Os pares os elegeram, não obstante o histórico. Os partidos políticos estão distanciados da questão da ética na política e ignoram o clamor público? Eu não diria assim que os partidos se divorciaram da sociedade e não são sensíveis às reclamações das pessoas em todos os lugares. Nós precisamos ter um pouco de horizonte, enxergar isso num prazo um pouco mais largo. O telespectador certamente vai se lembrar da queda de Fernando Collor. Foi um movimento muito forte, com esse clamor exatamente, exigência de transparência, de punição, de esclarecimento. E o Collor acabou sendo empichado, como a gente fala. Ele sofreu o impeachment, perdeu o mandato, perdeu a presidência da República num momento histórico essencial para a consolidação da democracia no Brasil. É curioso que com ele estavam algumas figuras, entre elas Renan Calheiros, que foi agora eleito para presidir o Senado com o apoio do governo do PT. Essas coisas... E de partidos também, votos de vários representantes de partidos da oposição. Importantes. Foi eleito com uma ampla margem no Senado Federal. Isso mostra, de um lado, que há uma consciência crescente com relação às más práticas na política, mas que esse amadurecimento não é imediato. De outro lado, mostra que a composição política muitas vezes busca conveniências imediatas e aí sim os partidos se divorciam disso que a sociedade vem exigindo. E esta é uma questão ética. O próprio Renan Calheiros fez no seu discurso depois de eleito uma observação. Ele disse que ética não é um objetivo em si mesmo. Ele falou que o objetivo é o Brasil, que a ética não é um fim. Aí a indagação. Esse suscitou... Existe ou não existe esse divórcio? Não, o que ele falou, a gente precisa dizer que não está muito acertado. Porque quando nós temos um comportamento ético, ou queremos ter um comportamento ético, nós precisamos acreditar que esse comportamento é suficiente para nos atender naquilo que nós queremos. Não importam as consequências. Alguns vão dizer que isso que eu estou afirmando aqui é muito rigoroso, mas eu vou diferenciar um pouco. Vamos pensar na vida pública, porque na vida privada, na vida íntima, cada um tem um estilo, existem muitas formas de amor, muitas formas de amar, muitas estruturas de família, muitos regimes nos quais as pessoas são felizes. Não dá para universalizar esse comportamento. As diferenças são essenciais numa sociedade democrática. Mas no trato da coisa pública nós podemos universalizar, porque a coisa pública é a coisa de todos. E aí, o que o imperativo da ética exige é que aquilo que se faz com o dinheiro público seja claro, seja explicado, seja justificado.
as pessoas possam entender o que está acontecendo. Nesse sentido, essa conduta é um fim em si mesma. É claro que toda atividade política visa o bem do Brasil, mas agir corretamente nos termos da ética pública, que é a ética com relação ao patrimônio que pertence a todos, então todos têm direito de saber, isso é um fim em si mesmo. Bom, mas aí é que está. Se isso é um fim em si mesmo, entretanto, interesses da hora, conveniências políticas do momento se sobrepõem a esse fim, fica aquela indagação. Os partidos estão ou não estão distanciados da questão da ética, da política e no trato da coisa pública? É muito bom. A pergunta é muito boa, mas eu acho que estão menos do que antes. Estão menos do que antes. Por quê? A explicação aqui é muito simples. Porque a sociedade exige mais. A sociedade aprendeu a exigir mais. A sociedade é a fonte do poder. Nós não podemos esquecer disso. É porque a sociedade exige mais que surgiram mecanismos de investigação de corrupção. Várias novidades apareceram em tempos recentes. Seja no Poder Executivo, seja no aparelhamento da Polícia Federal, que teve um grande progresso no governo Lula, isso é verdade. A Polícia Federal investigou muita coisa, inclusive o mensalão. Inclusive agora essa situação que envolveu a secretária do Lula aqui em São Paulo, que trouxe um constrangimento bárbaro. Isso vem de um aparelhamento do Estado, nós não podemos esquecer. Depois existe também todas as iniciativas do Ministério Público Federal, vamos lembrar que é uma indicação da Presidência da República, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer, Maria Lídia? Que as instituições estão funcionando mais adequadamente. As pessoas podem ser as mesmas, mas as instituições funcionam melhor. Se o Estado funciona melhor, a corrupção pode ser mais investigada. Por isso que o cenário é melhor, por isso que nós melhoramos um pouco. Eu tenho uma última questão e nós não vamos poder aprofundar. Entretanto, envolve o trabalho da imprensa, o nosso trabalho, o trabalho que é tão criticado sempre, que a imprensa contraria interesses do poder da hora. Isso não é novidade. Nos tempos da ditadura, nós sabemos como era a própria censura e aquelas críticas de que as denúncias da imprensa pretendiam subverter a ordem, fragilizar instituições e esvaziar o poder. Hoje, em plena democracia, 25 anos depois do resgate do Estado de Direito, a gente ouve coisas muito parecidas. O próprio presidente Lula se sente muitas vezes magoado e diz que a imprensa age como partido político. Isso. A minha indagação é necessária uma revisão na lei da comunicação social ou nós precisamos de marco regulatório, de regulamentação e de novas regras? Eu vou dividir em duas partes, muito resumidamente. Muito resumidamente. Por favor. Quando nós pensamos como mercado, todo mercado é regulado em todos os países e todos os setores do mercado no Brasil também são regulados. Nós não podemos ter monopólios, oligopólios, que em geral são concentração de mercado nas mãos de um único grupo. Regras para evitar essas práticas existem em vários setores da economia brasileira, mas nós ainda não disciplinamos o setor da radiodifusão no Brasil, como outros países como Estados Unidos, França e Inglaterra já regularam. Isso impede a prática do monopólio e do oligopólio, impede que políticos mandem em emissoras de televisão e de rádio, como acontece no Brasil, impede que igrejas se misturem com emissoras de rádio e televisão, como acontece no Brasil. Então nós precisamos de uma regulação nesse sentido, uma regulação que não é de esquerda nem de direita. E nem regulação de liberdade de expressão. Aí é a segunda parte. Nós não precisamos de nenhuma restrição à liberdade. A regulação é de mercado. A liberdade de expressão é beneficiada por uma regulação de mercado. E no Brasil nós precisamos acabar com a história de presidente da República, ex-presidente da República, ficar reclamando da imprensa quando a imprensa denuncia. A imprensa existe para denunciar e para levantar problema e assim ela cumpre a sua obrigação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite, Eugênio Butti. E eu volto com você, Estela.